Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia, essa experiência profunda com a palavra de Deus que nós fazemos todos os dias. É fundamental que seja diário. Nós precisamos colocar essa meta, contato diário com a palavra de Deus. Isso é fundamental para a nossa caminhada de fé e para o nosso crescimento espiritual. Vamos pedir o Divino Espírito Santo que Ele nos acompanhe, nos auxilie no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra para nós darmos prosseguimento ao estudo da carta aos Hebreus. Pega o seu caderno para anotar o texto de hoje. Hebreus, capítulo 11, versículos de 17 a 40. Hebreus, capítulo 11, versículos de 17 a 40. Vamos ler juntos o texto? Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito, é em Isaque que terás tua descendência. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho como prefiguração. Foi pela fé também que Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito das coisas futuras. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando-se na extremidade do cajado, prostrou-se em adoração. Pela fé, José lembrou, já no fim da vida, o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus restos mortais. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram a beleza do menino e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a tirar proveito passageiro do pecado. Isso porque considerava a humilhação do Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez aspersão com o sangue, para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, ruíram os muros de Jericó, após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região. Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar ainda sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados ou recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as cadeias, as prisões, foram apedrejados, cerrados ou passados ao fio da espada. Levaram uma vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações. Eles dos quais o mundo não era digno, erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e as cavernas da terra. No entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. É que Deus estava prevendo algo melhor para nós. Não queria que eles alcançassem sem nós
a plena realização. Gente, um texto riquíssimo que vai mostrando cada realidade. O sacrifício de Isaac, não é? A fé de Abraão, Deus havia prometido que era de Isaac que viria a descendência, e Abraão obedece, sobe a montanha, o Moriá, para sacrificar Isaac. Quando Isaac pergunta, né, cadê a oferenda? E Abraão vai dizer, Deus proverá. E aí a gente já vê a prefiguração. Durante aqueles 3 dias que Deus pediu o filho, prefigura-se aqui a ressurreição de nosso Senhor, os 3 dias que Jesus ficou no sepulcro e ressuscitou. E nós vamos vendo aqui a realidade que vai acontecendo na história da salvação. A vida de José, a gente vai percebendo aqui toda a realidade, né? Isaac, Jacó, José, nós vamos vendo Moisés, tudo aquilo que Deus foi fazendo, né, por esses homens de fé. Depois a gente vai perceber aqui o que Moisés fez em nome de Deus, tudo por fé. A gente vai contemplando as maravilhas até chegar à Páscoa celebrada lá no deserto. Depois vemos Josué, Jericó que cai por terra, as muralhas, não por uma intervenção militar, mas por uma celebração litúrgica. Nós vamos percebendo aqui, depois, cada passo que vai sendo apresentado para nós. A fé da prostituta Raabe, que acolhe ali os israelitas e ela é preservada. E depois ele vai dizer, que mais dizer sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, e aqui ele vai detalhando aquilo que cada um viveu, né? O profeta Daniel, que amordaça a boca dos leões, né? Aqui os 3 jovens na fornalha que aplacam a violência do fogo e escapam a fio da espada, né? Pessoas que recobram a saúde, a gente vai ver o rei Ezequias, mostram-se valentes na guerra, os macabeus, depois repelem exércitos estrangeiros, mulheres que reencontram os mortos, né? Ali a viúva de Sarepta, aquelas 2 mulheres, né? Uma com o profeta Elias, outra com o profeta Eliseu. Depois mostra aqui as torturas, aqueles que foram que recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. A gente vê aqui aquela mulher e os seus 7 filhos na história dos macabeus que acreditaram na ressurreição. Outros ainda sofreram provações dos escárnios, experimentaram açoites, as cadeias, as prisões, foram apedrejados, né, como o profeta Zacarias, depois serrados, na tradição dos hebreus, Isaías foi serrado, outros passaram a fio da espada, levaram vida errante, vestido com pele de carneiro, que o profeta Elias, ou peles de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações. Vamos lembrar o seguinte, o autor da carta aos Hebreus está aqui falando para os cristãos que se converteram do judaísmo e estão passando por provações. Tiveram até mesmo as suas terras confiscadas, os seus bens confiscados por causa de nosso Senhor. O autor da carta aos Hebreus está querendo colocar o coração deles exatamente onde é devido e mostrando que tudo isso que aconteceu para trás, os profetas, os patriarcas não viram a promessa, porque as portas do céu foram abertas para eles em Jesus Cristo, mas nós já temos essa plena realização. Eles já tinham aqueles cristãos convertidos do judaísmo, hebreus convertidos, e nós precisamos entender esse posicionamento de fé que nós precisamos ter dia após dia, diante de qualquer circunstância, de qualquer situação. A nossa vida precisa ser marcada pela fé, assim como a fé dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, assim como a fé de José, assim como a fé de Josué, de Moisés. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, nos alimentar de cada um desses detalhes. Depois pega esse texto e leia cada versículo demoradamente. Experimente ali, em cada versículo, a voz de Deus, que em cada um desses testemunhos diz para mim e para você:
É preciso viver de fé. É preciso viver pela fé. É preciso dar uma resposta diferente diante de todas as situações que nós vivemos. É preciso ter os olhos voltados para aquilo que Deus fez por nós. Ele abriu as portas do céu. É que Deus estava prevendo algo melhor para nós. Versículo 40. Não queria que eles alcançassem sem nós a plena realização. A mensagem de hoje: toda a minha vida, ou seja, a minha existência nesta terra deve ser marcada pela fé, pela total confiança no Senhor e na sua providência. O que Ele conquistou para mim e para todos nós é algo grandioso, é a plena realização, é o céu, a eternidade feliz. A mim cabe a correspondência da fé. Corresponder com tudo que Deus fez por nós pela fé. Como esses que são colocados para nós como testemunhas de que viveram pela fé, em cada situação, em cada circunstância, em cada detalhe, em cada resposta, mas também numa fé, na ressurreição, na vida eterna, como eles viveram e experimentaram. E nós temos essa plena realização já edificada por Jesus Cristo, e nós precisamos abraçá-la e corresponder pela fé a tudo que o Senhor fez por nós. Vamos rezar? Senhor, em cada novo dia a sua palavra nos provoca a uma resposta. A sua palavra nos chama a responder por fé e com fé tudo aquilo que nós experimentamos e vivemos. Nós queremos perseverar até o fim. Nós queremos viver aquele que é o seu projeto para nós. Nós não queremos estar distraídos, não queremos, Senhor Deus, viver de uma forma que não corresponda com aquele que é o seu sonho, o seu desejo para nós. Nós queremos viver aquela que é a sua santa vontade. Por isso, hoje eu te peço, por mim e pelos meus irmãos, que o seu Espírito Santo mova o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos a nós vivermos essa experiência de fé. A nós contemplarmos cada uma dessas testemunhas, os patriarcas, os profetas, os homens e as mulheres de Deus que nos antecederam e que esperaram e que confiaram, possam ser para nós uma provocação, um ânimo, um empurrão para que nós possamos ir à frente, contemplando essa plena realização que o Senhor já conquistou para nós na cruz, na ressurreição, e que nós experimentaremos no céu. Faz com que o nosso coração esteja alinhado com o seu coração, que a nossa vontade esteja alinhada com a sua vontade, que o nosso pensamento esteja alinhado com o seu pensamento. É o que nós pedimos nessa hora, que a nossa resposta seja uma correspondência de fé. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Corresponder com tudo que o Senhor fez por nós e para nós, sabendo que existe preparado para mim e para você uma plena realização. E nós não podemos desistir pelo caminho, nós precisamos avançar até a eternidade. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.